Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Raul Nogueira, mais uma vez, dando continuidade a essa sequência de metodologia de evangelismo. E na última vez que nós estivemos juntos, nós falamos sobre os três tipos de pessoa, ou seja, o homem natural, aquele que não conhece o Senhor, que está morto, e se ele continua assim, ao morrer fisicamente estará no inferno. E temos o homem espiritual, é aquele que um dia reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e agora ele está caminhando e crescendo, partindo realmente para a vida eterna. E o último círculo é aquele homem em estado de carnalidade. O que significa isso? Significa que nós estamos afastados, né? Nós não. Alguém que esteja em estado de carnalidade está afastado do Senhor e não está caminhando segundo a vontade de Deus e, portanto, essa pessoa perdeu a comunhão com Deus o Pai. Nós já vimos que não há perda de salvação, mas há perda de comunhão, e nós precisamos restaurar essa comunhão conforme está em 1 João 9, que fala sobre restauração de comunhão. Ali 1 João 9, como nós já falamos em outros vídeos, não está falando sobre salvação. Espero que todos vocês estejam muito bem. Temos orado aí com respeito ao coronavírus, que cada um de nós, como servos do Senhor, estejamos intercedendo pelo Brasil, pelo mundo, não entrando em pânico, mas tendo os cuidados necessários para que isso passe o mais rápido possível, lavando bem as suas mãos da forma correta, evitando estar em muito aglomerado, estar numa distância de pelo menos 2 metros de uma pessoa que está tossindo, espirrando, enfim, aqueles cuidados normais. Uma das coisas que tem sido colocado também, que eu acho importante, é que as crianças não estejam com os avós. Por que isso? Porque parece, pela estatística, que são os mais velhos, que nem eu, que são contaminados pelas crianças, ok? E as crianças não estão tendo óbito, pelo que a gente tem percebido. Então isso é muito importante. Ok, eu gostaria só de lembrar, no último vídeo nós falamos que nós tínhamos ultrapassado 1.900 e agora nós já estamos em 2.036 pessoas até esse instante, até esse momento que nós estamos falando. E eu peço que realmente o irmão esteja se inscrevendo. Apesar de tantas pessoas já, nós não estamos assim com uma quantidade de inscritos muito grande. Estamos aí por volta de 383, coisa assim. Muito, muito pouco diante da quantidade de pessoas que a gente tem percebido. Bem, agora, se você se inscreve, dá o seu ok se você gostou e toca o sininho, assim você será sempre alertado quando a gente postar alguma coisa nova. Última vez que nós estivemos conversando, como nós repetimos agora há pouco, falamos sobre os três homens, o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal, que está lá em 1 Coríntios capítulo 2 até 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E eu queria falar um pouco a respeito de como ser cheio do Espírito Santo. Quando nós normalmente damos esse curso de evangelismo, as pessoas pensam que eu vou já entrar direto na metodologia, mas não. A metodologia tem que ser uma consequência, não pode realmente ser algo que você já aprende um método e sai. Não, se você não estiver preparado para pregar a palavra, não vai dar certo. Em outros vídeos nós falamos bem a respeito de como ser cheio do Espírito, então não vamos entrar em tantos detalhes, fazendo a respiração espiritual, ou seja, exalando os nossos pecados, né, conforme a gente joga para fora o gás carbono físico, nos enchemos do Espírito. Então a mesma coisa nós temos que fazer, exalar os nossos pecados de forma específica, não simplesmente Senhor, perdoai todos os meus pecados, mas dando nome aos bois. Então a gente sempre aconselha para que a pessoa faça isso numa lista, né? Pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar e pecados que só eu e Deus conhecemos. Depois que você, diante de Deus,
se arrependeu dos seus pecados, e como nós já falamos, nós sempre primeiro temos que tratar com Deus, acertar com Deus isso, para depois falarmos com a pessoa que a gente tem que pedir perdão ou liberar perdão para a pessoa. Muito bem. Sendo assim, se você se esvaziou, agora você tem que estar cheio, cheio do Espírito, ok? Se você está cheio do Espírito, então você vai ter toda a autoridade para estar falando, pregando e orando por pessoas, intercedendo, fazendo realmente todo o trabalho que tem que fazer. Então, aprender a ser cheio, a estar sob o controle total do Espírito Santo é algo que muitos cristãos não sabem. Essa é uma descoberta para a vida inteira. Ou seja, da mesma forma que você tem que ficar respirando continuamente, não é? Para não morrer, a mesma coisa nós temos que fazer com respeito à respiração espiritual. E isso é algo de grande importância. Bem, nós temos que estar atentos a alguns aspectos, porque apesar de os discípulos, né, terem estado com o Senhor por 3 anos, os discípulos não estavam equipados para executar a grande comissão até que eles foram cheios do Espírito, até que veio Pentecostes. E a partir daí, cada pessoa que se converte, ela é cheia do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo, e então aí ela começa a sua vida. Mas, mesmo estando cheio do Espírito, nós, infelizmente, cometemos pecado. E quando cometemos, o Espírito nos constrange. E nós temos, então, que nos arrepender e confessar pecados. Uma ressalva que eu já dei em outros vídeos, todas as vezes que você fizer essa lista, pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar e pecados que só eu e Deus conhecemos, isso não é para queimar no fogo, tá? Não é algo místico, é só para te ajudar a lembrar. Depois que você acertou com Deus tudo, joga fora, rasga, pica, para que ninguém veja, porque isso é um problema somente entre você e Deus. Então, Jesus prometeu que nós faríamos obras maiores do que ele fez, que está lá em João 14, 12 e 14. Muitas vezes eu pergunto, quando o Senhor fala que nós faríamos obras maiores do que ele fez, eu pergunto se é em qualidade ou quantidade. E muitas pessoas acham que é em termos de qualidade. Não. Eu vou ler o texto 14, 12 e 14, que diz assim, Jesus falando, ok? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Olha só, fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bem, na verdade, não é em qualidade, e sim em quantidade. Por quê? Porque como que eu posso fazer algo que só Jesus pode fazer? Jesus criou o universo, ele ressuscitou mortos, ele fez tudo o que fez porque ele é Deus homem. Nós não. Nós temos o Espírito Santo em nós. E mesmo assim, quando nós falamos ou ocorre alguma coisa, é a intervenção de Deus e só de Deus, ok? Então, nós temos simplesmente que nos submeter ao Senhor e fazer somente aquilo que Ele quer que a gente faça. Bem, então o Senhor Jesus deixa bem claro que nós faríamos obras maiores, porque nós somos em grande quantidade espalhados sobre a face da terra. Agora, infelizmente, queridos, tem muita gente que não sabe como realmente ser cheio do Espírito, como ser cheio, né? E a gente tem que saber primeiro quem é o Espírito Santo. Ora, se eu estou falando sobre metodologia, de como alcançar vidas, como evangelizar, eu só posso fazer isso através do Espírito Santo, não tem como. O homem não tem como, porque essa palavra é uma palavra que só funciona se você, primeiro, está cheio de Deus, e a hora que se abre a boca e você ministra, essa palavra vai tocar o coração da pessoa, o Senhor, Deus, o Espírito Santo fecunda no coração daquela pessoa.
E é quando então há o novo nascimento, é quando ela se arrepende dos seus pecados e convida Jesus para ser Senhor e Salvador. Então, quando faz a pergunta quem é o Espírito Santo, ele é Deus, isso está em várias partes da palavra do Senhor, e nós entendemos, por exemplo, lá em Atos 28, 25 a 27, isso eu já comentei numa outra passagem, num outro vídeo, que quando Isaías ele tem a visão, lá Isaías 6, 8 a 10, e vocês devem lembrar, nós já comentamos isso, chega um momento que ele se arrepende, né? Então tem aquela parte simbólica de ser tocado nos lábios por aquela tenaz, né? Como se queimasse, né? Então purificasse. Isso foi uma forma simbólica, porque antes ele já havia se arrependido, ele já havia dito que ele pertencia a um povo de impuros lábios, não é? E então vem aquela colocação: quem há de ir por nós? Plural. E Isaías fala: envia a mim, envia-me a mim, né? Estou pronto, me prepara que eu vou, não é? E aí muitas vezes eu pergunto para a pessoa: mas qual das três pessoas é que fez essa colocação? Quem é que há de ir por nós? E depois começa a instruir Isaías a respeito. E muitas pessoas pensam que é o Pai, enfim. Mas a própria Bíblia explica a Bíblia, e lá no capítulo 28 de Atos, mostra isso, né? A partir do versículo 24, diz assim: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, porque ele estava pregando a respeito de Jesus e as pessoas não estavam crendo nele. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Olha só. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então ele está se referindo exatamente a Isaías 6, 8 a 10, depois você dá uma olhada lá. E aí ele diz: vai a este povo e dize-lhe: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, se referindo ao povo de Israel, que é um povo assim que estava com seu coração endurecido. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente. Não é ouvido de ouvir, é ouvir no sentido de ele aprender aquilo que estava recebendo. E fecharam os seus olhos, também não é os olhos no sentido físico, mas é os olhos a compreender, ver realmente o que Deus queria da vida deles, né? Para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Aqui estão os passos da salvação. A pessoa ouvir, ver e colocar no seu coração. E aí ele fala: tomai, pois, conhecimento de que a salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Bem, nós vamos estar encerrando esse áudio agora, porque nós temos ainda muitas coisas para falar, que nem a pergunta, então, por que o Espírito Santo veio, não é? E isso nós vamos começar no outro vídeo. Agradeço a Deus pela tua companhia, por você estar conosco, e por favor se inscreva mesmo, ok? E se gostou, coloque ok, gostei, e toque o sininho. Aí você vai estar sempre sabendo aquilo que eu estou realmente postando. Uma coisa para aquele que é novo: não comece pelo fim, tá? Eu acabei de gravar, é lógico que você vai ouvir esse aqui, mas seria importante você voltar lá no comecinho, porque eu construí toda uma visão, e a última etapa, a última série foi exatamente sobre discipulado. Agora nós estamos falando sobre metodologia de evangelismo, tá bem? Então, se você tiver paciência, vai vendo áudio a áudio e vídeo a vídeo, melhor dizendo, e você vai então estar vendo toda uma panorâmica daquilo que é bíblico e daquilo que não é bíblico, e tem vários temas, entre eles pequei e agora o que eu faço, e assim por diante, tá bem? Que Deus abençoe e uma ótima tarde, e
ore uns pelos outros, ore pelo mundo, ore para que... Esse é o momento, só para abrir um parênteses antes de eu encerrar, esse é exatamente o momento que Deus está dando para você alcançar almas, ok? Para você evangelizar. As pessoas estão perdidas, temerosas, e é nesse instante que Deus está te dando então o privilégio de levar a esperança, levar a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e uma boa tarde.